A psicologia organísmica do Kurt Goldstein tem importância muito grande no desenvolvimento da abordagem rogeriana e da Gestalt, as abordagens fenomenológico-existenciais de psicoterapia, de psicologia. Em particular porque a psicologia organísmica do Kurt Goldstein, como a própria psicologia da Gestalt, e a psicologia organísmica é uma psicologia gestáltica, né, vem diretamente da influência do Brentano, ou seja, da fenomenologia da tradição de Brentano. A Gestalt surge especificamente da influência da fenomenologia empírica do Brentano. O pessoal da psicologia da Gestalt foi aluno de um aluno do Brentano, Stampf, né, e apreenderam diretamente as ideias do Brentano, do principal aluno dele, do principal discípulo dele. Né? Então, tanto a psicologia da Gestalt como a psicologia organísmica do Kurt Goldstein, que é uma psicologia gestáltica, tem uma influência muito grande da fenomenologia do Brentano. Né? E, na verdade, são fenomenologias da tradição do Brentano. O Brentano teve uma importância muito grande, né? Tanto sobre o desenvolvimento, né, então, da psicologia da Gestalt, como sobre o desenvolvimento da psicologia organísmica do Kurt Goldstein. Né? O Goldstein, no limite, ele elabora ideias e conceitos como tendência atualizante, atualização, organismo, experiência organísmica, né? Ideias que depois vão constituir parte do arcabouço conceitual, tanto do Peirce como do Rogers. Né? Então, na verdade, esses conceitos não são conceitos elaborados pelo Peirce e pelo Rogers, mas conceitos elaborados pelo Kurt Goldstein dentro da sua psicologia fenomenológica. Né? E dentro da psicologia organísmica. Então, o Peirce chegou a ser assistente do Kurt Goldstein, ainda na Alemanha, em Berlim, durante muito tempo. Né? Depois, o Kurt Goldstein emigrou para os Estados Unidos e passou a influenciar o Rogers e a manter uma influência sobre o Peirce, né? Sobre o desenvolvimento da psicologia da Gestalt e sobre o desenvolvimento da abordagem rogeriana. Né? E o Kurt Goldstein, ele foi um gênio, né? Um gênio que ainda hoje em dia tem muita coisa a ser desvendado, né? Em termos das descobertas dele, das ideias dele. Né? Porque ele conseguiu ver o organismo, né, de um ponto de vista gestáltico. Ele pensou o organismo de um ponto de vista gestáltico. Né? E desenvolve o seu conceito de organismo como o organismo com essa integração corpo e mente, né? O que seria integração corpo e mente, né? Sem uma dicotomização entre corpo e mente. Mas ele vai muito mais longe, porque, na verdade, ele chega a perceber, né, toda a multiplicidade, né, orgânica, né? Seja ela muscular, seja ela neurológica, seja ela endócrina, né, sejam os sistemas cardiovasculares, neurológicos, etc., ele vai perceber toda essa multiplicidade do organismo de um modo gestáltico e de um modo integrado. Né? Então, ele pensa sistemicamente o organismo, que quer dizer, ele pensa gestalticamente o organismo. Né? Quer dizer, ele foi uma daquelas pessoas iluminadas do final do século XIX, início do século XX, que sacam, que entendem a ideia de Gestalt, né? E a riqueza da ideia de Gestalt. Né? E ele atira-se a uma tarefa de pensar a neurologia de um modo gestáltico. Né? E com isso ele tem uma influência enorme no desenvolvimento da fenomenologia, né? Influenciando de um modo tal que ainda hoje ele não se deu conta de toda a genialidade, né, gestáltica, sistêmica, da concepção de organismo do Kurt Goldstein. Né? Aqui e acolá, hoje em dia, aparecem coisas que são influências do Kurt Goldstein, e se os neurologistas se dedicarem a estudar
A neurologia gestáltica do Kurt Goldstein, isso aí tem muito pano para manga, né? Então, ele influenciou de um modo importante a medicina, a neurologia, né? E ele influencia a psicologia da Gestalt, ele influencia a gestalterapia do Peus e ele influencia a abordagem rogeriana, né? De um modo extremamente importante, né? Agora, como toda pessoa situada historicamente, como todo ser humano, né? O Kurt Goldstein, além da genialidade dele, teve limites também, né? E limites, assim, até curiosos, né? Né? Quando a gente pensa as influências que ele teve da fenomenologia do Brentano, né? As influências que a psicologia da Gestalt teve da fenomenologia do Brentano são curiosas até, alguns limites nos quais incorre o Kurt Goldstein, né? E o principal dele, certamente, é que o Kurt Goldstein não sai de uma perspectiva objetivista, né? Ele não conseguiu perceber, né, a perspectiva fenomenológica como uma perspectiva que está fora da dicotomia sujeito e objeto, né? Quer dizer, o gestáltico, efetivamente, o fenomenológico, né, já no momento que ele é pensado pelo Brentano, né, ele está fora da dicotomia sujeito e objeto, né? O gestáltico, o fenomenológico, né, é o modo de ser do ator, que é anterior à dicotomia sujeito e objeto, né? O Kurt Goldstein, por mais que ele vá se aprofundando, ele não tem tempo, né, de superar a perspectiva do objeto, a perspectiva do objetivismo, da dicotomia sujeito-objeto, né, até chegar a uma concepção da ação, da atualização como fenomenológica, efetivamente, ou seja, como o desdobramento de possibilidades da vivência do ator, né, e não do sujeito que se relaciona com um objeto, né? Então, com isso, o Kurt Goldstein chega na entrada da fenomenologia, né? Chega bem no limiar da fenomenologia, da mudança de 180 graus epistemológica, que é a fenomenologia, mas ele não entra nesse campo da fenomenologia, de uma concepção gestalt que é efetivamente fenomenológica. Então, o Kurt Goldstein continua pensando o organismo de um ponto de vista objetivista, né? Ainda que ele vá evoluindo na direção de uma perspectiva fenomenológica, em particular, quando ele pensa a concepção de experiência organística, né? Mas ele não chega a uma perspectiva, né, qualitativamente fenomenológica, né? Isso não reduz a genialidade dele, mas quer apenas dizer que ele deixou uma tarefa muito grande no sentido de desdobrar a psicologia organística dele, né, a partir de uma fundamentação gestáltica, e como toda fundamentação gestáltica é efetivamente fenomenológica, né? Então, quando o Kurt Goldstein fala de atualização, né, que vai repercutir nas concepções de tendência atualizante do Rogers, né, na própria gestalterapia do Peus, né, ele está se referindo à atualização e à ação no sentido dos mecanismos neurológicos. Então é muito importante que se entenda isso, né? Quando o Kurt Goldstein escreve o livro O Organismo, um livro genial dele, O Organismo, que vai ser a influência básica na neurologia e na psicologia fenomenológica existencial, né? Ele está ainda tratando do organismo do ponto de vista neurológico, né? Do ponto de vista fisiológico, né? E ele não chegou a pensar, né, o organismo, a vivência organísmica, né, da perspectiva fenomenológica do ator, que não é sujeito e que não é objeto, evidentemente, e que não se relaciona numa dicotomia sujeito e objeto. Quer dizer, que nunca está nem na posição de sujeito, nem na posição de objeto. O ator, efetivamente, se situa numa perspectiva fenomenológica, compreensiva e implicativa, né? Quer dizer, a ação fenomenológica
não é a ação neurológica exatamente, né? A ação neurológica da qual tratava Kurt Goldstein, né? A ação fenomenológica é a ação como vivência, né? A atualização fenomenológica não é a atualização neurológica. A tendência atualizante, né, em termos fenomenológicos, não é a tendência atualizante em termos neurológicos, né? E o Kurt Goldstein fica na perspectiva do neurológico e numa perspectiva objetivista, né? Isso tem quer dizer, é o outro gume da faca, né? Para a perspectiva da psicologia da gestalterapia e da abordagem rogeriana, né? Porque ao mesmo tempo que ele dá a concepção de ação, né? Ele dá a concepção de experiência organísmica, ele chega na concepção de atualização, de tendência atualizante. Essa atualização para o Kurt Goldstein não é a atualização, não é a ação num sentido fenomenológico, né? Então isso vai ter repercussões limitantes muito grandes, tanto para o Peirce, mas principalmente para o Rogers, que adota a ideia de tendência atualizante e essa ideia fica completamente perdida, né? A ideia de tendência atualizante vai ser tratada de um modo romântico, de um modo adocicado, depois de um modo cosmológico, né? Mas não vai chegar, no âmbito do Rogers, a concepção da ação, da atualização fenomenológica, como vivência de possibilidade, desdobramento de possibilidades, o que ela é desde Aristóteles, né? Quer dizer, não é uma novidade que a ação é a vivência de possibilidades e o desdobramento de possibilidades. Desde Aristóteles que é assim, a potência e o ato, a atualização, a ação, né? Então, nesse sentido, a concepção de tendência atualizante, em particular no Rogers, fica limitada, porque ele se consegue superar em alguma coisa o Kurt Goldstein, não assume inteiramente uma perspectiva fenomenológica da ação, né? Então foi o desafio que o Rogers, apesar da genialidade dele, da importância, né, do desenvolvimento metodológico que ele faz, ele deixa uma tarefa para a gente repensar a ideia de tendência atualizante, né? Repensar a ideia de ação, né? E para a psicologia, para a gestalterapia, do mesmo jeito, né? O conceito de contato é um conceito muito perdido, né? Porque, na verdade, o que constitui o contato, o que o Peirce quer dizer como contato, é meramente a ação. E o Peirce, como médico, né? Assim como o Kurt Goldstein, ele não consegue pensar a ação de um ponto de vista fenomenológico, né? Ele tateia, ele tenta chegar perto, acho que no capítulo 4 do Gestalt Therapy, né? Ele vai tentando chegar perto e juntar o sujeito e o objeto. Na verdade, o que ele tenta fazer é isso, juntar o sujeito e o objeto. Quando a questão não é juntar o sujeito e o objeto, mas tratar da perspectiva do ator e da perspectiva da ação que é anterior à constituição de sujeito e objetos, né? Quer dizer, então, o contato na gestalterapia, na verdade, é ação. A tendência atualizante da abordagem rogeriana, na verdade, é tendência para a ação, né? Não é aquele romantismo todo da tendência atualizante, adocicado, e que fica muito perdido em termos conceituais, né? Na verdade, é preciso superar tanto a perspectiva neurológica, objetivista, que ainda é objetivista, do Kurt Goldstein, né, com uma perspectiva objetivista da qual o Peirce e o Rogers, pelo menos em termos de conceituação, quer dizer, isso não se dá em termos metodológicos, mas em termos de conceituação, eles não conseguem superar a conceituação numa perspectiva objetivista. A concepção da ação, da atualização, da tendência atualizante numa perspectiva objetivista. Quando, na verdade, a tendência atualizante, a ação, que é o contato na gestalterapia, né? A tendência atualizante na abordagem rogeriana, né? A ação na gestalterapia
não são objetivistas, né? Não é, o comportamento do sujeito, né? Mas a ação fenomenológica, né? A vivência da ação fenomenológica, que é vivência de possibilidade e desdobramento de possibilidade, né? Essa ação, como gestáltica, né? E como ação, simplesmente, o conceito de ação tem isso inerente a ele, né? Ele é a atualização de possibilidades, ou seja, é o devir, é a emergência do novo, né? Que vem com o desdobramento da possibilidade e que forma a consciência, que forma o processo de formação de figura e fundo gestaltificativo da consciência e que, ao se desdobrar, constitui o modo coisificado de sermos. Quer dizer, quando ele perde força, quando a ação perde força, ele constitui o modo coisa de sermos, né? Quer dizer, então a ação é formativa. A ação forma, né? Porque a ação forma as formas do processo de formação de figura e fundo, né? E a ação forma as coisas, né? A ação é formativa, né? Então, em termos rogerianos, o que a gente precisa dizer é que a tendência atualizante é formativa, né? Ou seja, não é a tendência formativa que determina a tendência atualizante através de todo aquele processo transversal que o Rogers vai desenvolver em termos conceituais para pensar uma tendência formativa e que determina a tendência atualizante. Por sinal, tratada sumariamente na obra dele, né? Na verdade, o Rogers ouviu o galo cantar, mas ele não sabia onde, né? Na verdade, o que é formativa é a ação. Então, o que nós podemos dizer é que a ação tem um caráter formativo, né? Ou seja, a tendência formativa, na verdade, é uma parte, é uma dimensão da tendência atualizante, é uma propriedade da tendência atualizante. Porque a tendência atualizante, né, quando se constitui em ação, em desdobramento de possibilidades, que se constitui como consciência fenomenológica, a ação é formativa. Formativa da vivência de formação de figura e fundo e da vivência de formação das coisas. Coisas objetivas e coisas subjetivas. Mas coisa. A ação é um processo eminentemente formativo.